Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Eu estou trabalhando com vocês aqui no projeto Construindo o Mapa Verso. Eu sou o seu professor nesse nosso curso. Estamos na primeira aula da semana 5 e essa semana, então, a gente vai começar a falar um pouquinho aí sobre o estudo de caso que a gente vai trabalhar para construir um mapa, que é um mapa relativo a indicadores de inovação. Mas antes disso, eu vou falar nessa semana um pouquinho sobre o projeto que inspirou esse estudo de caso, né? Que foi um projeto que eu desenvolvi em conjunto com os professores Cristiano Morini e Edmundo Inácio. Então, eu vou apresentar aqui. Essa apresentação foi elaborada pelo professor Cristiano Morini, a quem gentilmente me cedeu essa apresentação. Então, agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre o projeto no qual surgiu todo o conceito que deu origem a esse curso, né? Pelo menos esse estudo de caso nesse curso aqui, tá? Então vamos colocar aqui os nossos slides, pessoal, e vamos falar aí sobre projetos integrados, tá? Esses projetos integrados, na verdade, eles vêm ali do que a gente chama de projetos integrados verticalmente, e a origem deles é lá da Georgia Tech, nos Estados Unidos, tá? Já está implementado em várias universidades americanas. E aí a gente teve o prazer, nós três aí tivemos o prazer de implementar esse projeto de forma pioneira no Brasil. A Unicamp foi a primeira universidade a implementar esse projeto internacional, tá? E agora então, o que é interessante aqui? Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Peraí. Isso, agora melhorou. E aí, pessoal, o que acontece? A gente teve a possibilidade, né, de tratar de lidar com esse projeto, implementar esse projeto no Brasil, de forma pioneira, primeira universidade no Brasil a implementar isso. E aí, quais eram as questões que a gente queria, digamos assim, abordar nesse projeto? Primeiro era a questão de quais são os desafios da educação superior, como é que a educação superior deveria ser, e se houvesse maior colaboração dentro da universidade e entre as universidades na questão do ensino, né? E também a questão de como estimular a inteligência social, certo? Bom, enfim, então aqui, pessoal, o que aconteceu foi que normalmente a gente tem muitas tarefas na universidade e elas não se conversam de maneira geral e a gente fica que nem essa figura, com várias direções a seguir, né? Ensino, pesquisa, extensão, muitas tarefas é, e aparentemente uma articulação entre elas é algo complexo, algo complicado. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? Que a gente estava utilizando, quais foram os conceitos nesse projeto, né? Que a gente se apropriou, que é a questão da interdisciplinaridade, cooperação, flexibilidade, colaboração, utilizar situações reais, né? Então, aproveitar toda a questão do embasamento acadêmico para resolver problemas reais, engajamento com a comunidade, tá? E aí, pessoal, é essa questão que é super importante no mundo de hoje, um mundo extremamente complexo, que é a questão da integração, da conexão, né? Você hoje tem um avanço científico, tecnológico muito grande, e você deve se aproveitar disso através da integração, da conexão, não só entre pessoas, mas também entre tecnologias, tá? E isso aqui é uma frase interessante, né? Eventualmente tudo se conecta. E o papel dessa disciplina é gerar essas conexões. Vamos entender melhor esse conceito, tá? Então, normalmente o que acontece? A gente tem várias caixinhas, né? Dentro da universidade, você tem a caixinha do ensino, você tem a caixinha da pesquisa e você tem a caixinha da extensão. E elas não se conectam, mas na verdade, pessoal, a gente está em. A ideia aqui é que a gente tem o mesmo problema, só que sob diversas ênfases, né? Então a ideia aqui ainda tem uma outra caixinha, que é a caixinha da pós-graduação. E aí ficam muitas caixinhas para a gente carregar, fica muito complicado, né? A ideia é que a gente gere, digamos assim, conexões entre essas áreas todas e possibilite uma integração, maior integração. Ou seja, é como se eu fizesse uma única ação integradora que aborda todos esses diferentes aspectos através de uma única ação, que é o projeto aí que eu desenvolvi ao longo de 2 anos com os professores que eu já mencionei, tá? Então é a gente conectar as peças de modo articulado e integrado para poder, enfim, fazer isso de maneira interessante, né? Com aqueles conceitos que eu já mencionei. Então, é fazer essa integração para não parecer, agora eu tenho que fazer extensão, agora eu tenho que fazer graduação, agora é pós, agora, enfim, pesquisa.
fica algo extremamente complicado, tá? Então, e de certa forma também, pessoal, estimular a questão do uso da sala de aula para abordar temáticas que permeiam a nossa sociedade, ou seja, você fazer uso aí de temáticas relevantes do ponto de vista da sociedade, tá? Então, a ideia é que a gente tenha esse fluxo, né, do que está de fora para dentro da universidade e do que está dentro da universidade para fora também, certo? Aqui, mais uma figura conceitual, vamos passar. Então, o que acontece, pessoal? Na nossa abordagem atual de ministrar disciplinas, isso de modo mais geral, talvez, né? A gente tem uma série de fragmentações. Então, vejamos, primeira fragmentação é a fragmentação do tempo, né? Que é o seguinte, olha, eu vou fazer aqui um conteúdo, então uma abordagem conteudística, né? E eu tenho aí um semestre para executar, aprender, memorizar esses conteúdos, tá certo? E acabou. Começa agora, termina daqui a 6 meses ou 3 meses, enfim, acabou. Agora, próximo conteúdo, próximo. Você vai empilhando conteúdos, né? E essa é a questão do conteúdo que aparece no tempo. Ela também gera caixinhas de conhecimento estanque, né? Então, eu tenho caixinha do conteúdo X, do conteúdo Y. E isso gera dentro da pessoa também essa fragmentação. Então, você não consegue, de certa forma, estimular a conexão entre esses conteúdos e que, na verdade, na nossa vida, você tem que conectar conteúdos, muitas vezes, para resolver problemas complexos, tá? E você também ainda tem um terceiro nível de fragmentação aqui, que é a questão, olha, isso aqui é um conteúdo de graduação, olha, isso aqui é um conteúdo de pós-graduação. Mas a verdade, né, pessoal, é que os problemas estão um pouco ligando se a gente está fragmentando o tempo, se a gente está fragmentando o conteúdo por disciplina, ou se a gente está fragmentando por formação. O problema continua o mesmo, continua ali difícil, né? Na maioria das vezes. Muito bem. Então a ideia da disciplina aqui, pessoal, é a gente eliminar a fragmentação do tempo. Como é que a gente elimina isso? A gente vai fazer projetos. E é claro que esses projetos vão, digamos assim, você vai adquirindo um nível maior de maturidade, e isso é que é importante. Você resolve ele de uma primeira forma, depois resolve ele com um nível maior de amadurecimento, enfim. Então, você vai ter algo que vai durar vários anos, e você não tem aquela pressão do semestre, mas obviamente você tem que entregar algo todo semestre, mas não é algo que, olha, eu fiz esse semestre aqui, faço, termino e esqueço depois, né? Não, eu vou sempre melhorando, vou sempre aperfeiçoando, como não foi no caso dessa espiral aqui. A ideia dessa espiral é você sempre volta ao mesmo ponto, mas num nível maior de amadurecimento, tá? Muito bem. Então, essa questão da fragmentação do tempo que a gente tenta eliminar. A gente tenta eliminar a questão da caixinha da disciplina, né? E que a gente tenta abordar diversos tópicos de forma transversal. Então a gente vai pegando vários conteúdos de várias disciplinas e vai amarrando para tentar resolver um problema específico que a gente vai comentar mais para frente, tá? E finalmente a gente tem a questão, pessoal, que a gente vai fazer uma avaliação conjunta, mas o que é modificado é que você vai. Ok, a pessoa é de graduação, é de pós, o nível de maturidade, o nível de ação, o nível de responsabilização vai ser diferenciado. Mas o projeto em si é que vai ligar todo mundo e todas as questões de disciplina e de temporalidade também. Então, o foco agora é resolver um problema, resolver um projeto, tá? Então, veja o seguinte, no ensino tradicional, o que você tem? Você tem um professor em sala de aula, responsável por uma disciplina, vai aplicar a mesma avaliação para toda a classe, né? E aí você tem aquele ambiente de sala de aula num semestre, e o seu foco é conteúdo. Eu tenho uma série de conteúdos, vamos empurrar conteúdo na pessoa. Claro que tem seu mérito se a pessoa, digamos assim, deseja aprender um certo conteúdo, então você tem aquela, ó, vamos fazer o passo a passo aqui para você memorizar ou aprender ou entender esse conteúdo. Ok. Agora, o que que é a arquitetura básica do que a gente está propondo aqui, pessoal? A gente tem projetos de longa duração que vão enfatizar a questão da pesquisa, né? Um conhecimento mais profundo sobre aquele tópico. Claro que a gente não vai botar uma profundidade monstruosa, mas a questão é que você vai ter a possibilidade de ter uma profundidade maior para aquilo, tá? Depois você tem a questão do ensino e pesquisa e extensão focada na resolução de um problema, que é o que a gente chama aqui do engajado, né?
Então, você está pegando todas essas caixinhas que eram separadas e fazendo um devido alinhamento, vamos falar assim, para a resolução de um problema. Então, a gente já vai ver mais para frente, tá? Isso aqui não vai substituir, é uma formação complementar, não substitui o aprendizado de conteúdo, que é importante para você. Enfim, você não vai poder substituir certas coisas de aprendizado elementar. Mas a questão é que você pode ser complementar a esse ensino conteudista, tá? A gente não pretende substituir, mas complementar ele, fazendo uma integração de vários conteúdos. Essa é a ideia, tá? E é claro, a disciplina, pessoal, é eletiva. Significa que a pessoa opta por fazer a disciplina, ela numa obrigação, né? Para formação, para grade de formação, né? Também tem a questão do foco do engajamento com a comunidade, ou seja, vamos resolver um problema que existe na comunidade. Várias disciplinas vão ser necessárias muitas vezes. E a questão da cooperação internacional, que a gente já vai ver mais para frente depois, tá? Muito bem. E aí, pessoal, tem uma coisa muito bacana que é essa questão de aprendizado baseado em pesquisa, né? Em você ir pesquisar, você verificar, você fazer uma prospecção, enfim, você deixar a pessoa tentar descobrir o que é aquele tópico, ou quais coisas relacionadas àquele tópico, dá essa liberdade, mas é claro, é uma liberdade com responsabilidade. Por quê? Porque você entende que, se necessário, você indica, fornece os conteúdos necessários para que a pessoa consiga as respostas corretas. Mas ela vai procurar, ela vai ter um papel ativo nesse aprendizado, tá? Muito bem, então o que foi a nossa proposta ali? A gente construiu, né, esse projeto integrador, né, dentro do programa VIP, né, Vertically Integrated Projects Program, que era a colaboração entre 3 áreas do conhecimento. Teve a condução de 3 professores, eu sou um deles, né? Tive aí a grata felicidade de ser um deles. E a gente, durante 2 anos, a cada semestre, a gente oferecia essa disciplina e os estudantes recebiam os devidos créditos acadêmicos. Então foi feito toda uma arquitetura, foi acordado entre todas as instâncias da universidade, enfim, teve uma série de cuidados antes da implementação de fato desse programa, tá? É, e aí o que acontece, pessoal? A gente tentou tornar essa experiência do aprendizado muito próxima dentro daquilo que você encontra nas organizações, que você tem problemas e projetos para serem resolvidos pelas pessoas e você tem que levar alguma resolução num período de tempo específico, certo? Uma coisa importante é que a sala de aula serve, o tempo em sala de aula serve para orientação e discussão, certo? E indicação de materiais. E aí a responsabilidade do aluno de dar esse retorno tão logo ele encontre alguma barreira ou alguma coisa, e a gente ter essa disponibilidade. Tanto é que a gente tinha um grupo de WhatsApp e sempre mantinha um canal de comunicação aberto, além de outros instrumentos, como um site, enfim. Então, tinham vários instrumentos para essa mentoria, vamos falar assim, tá? E o que era interessante é que, como esses projetos abordavam, era sempre o mesmo projeto, mas com um maior nível de amadurecimento, porque os estudantes poderiam participar vários semestres, então um estudante poderia ajudar o próximo, dado que esse crédito, que era crédito de eletiva, permitia isso, você ter um estudante participando da mesma disciplina ao longo de vários semestres e ir amadurecendo os conteúdos fornecidos, né? Ok. E aí, pessoal, essa estrutura que eu tô comentando, né? Que era basicamente a questão da estrutura do projeto de pesquisa, que é relacionada àquela questão da espiral que já foi mencionado, né? Então você vai, claro, tem um estudante que está começando agora, tem um que já tem um nível maior de amadurecimento, e você vai tentando conjugar essas experiências, essas vivências, para sempre ir melhorando a resolução dos problemas abordados naquele projeto. Por isso que a gente sempre aborda temáticas relacionadas à pesquisa, né? Então, aí você tem aqui, de novo, o modelo de espiral, com maior detalhamento, né? Então, você tem as mesmas fases, digamos assim, de você criar um protótipo, quer dizer, o conceito, protótipo, conceito, e você vai sempre melhorando, aperfeiçoando essa criação de protótipos, né?
que a gente já abordou aí em semanas anteriores, né? Que é o ciclo PDCA. Enfim, tem aí, nas semanas anteriores a gente já discutiu essa questão de sempre ir melhorando, se aperfeiçoando, ok? Aqui de novo, né? Que a gente está conjugando vários agentes, várias estruturas, enfim. Eu vou passar um pouquinho aqui. Tem toda uma base conceitual isso aqui, tá, pessoal? Muito bem, então o que acontece aqui? Como é que é o VIP, né? Não é abordagem um, vamos falar assim, é mais um. Mais o quê, né? Mais de um professor, então são vários professores, mais de uma disciplina, diferentes formas de avaliação para diferentes perfis de aluno, né? Você tem problemas, você tem um momento dentro de sala de aula e tem um momento fora de sala de aula. Você tem mais de um semestre, um conteúdo, um projeto que vai além de um semestre, e você vai estar aplicação focada na aplicação do conteúdo, na resolução de um problema, de um projeto específico, tá? E aí, pessoal, aula que vem eu vou falar da onde vieram todas essas ideias. Isso, na verdade, esse programa veio aí da Georgia Tech, do diretor Edward Cole, que ele implementou, ele foi o pioneiro. Então a gente vai comentar na próxima aula um pouquinho mais de detalhe, para que esse vídeo não fique muito longo, como é que é essa iniciativa e vai dar os detalhes de como é que é do histórico dessa iniciativa, que é muito bacana, tá bom? Então, agradeço aí se você achou interessante, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Próxima aula, a gente vai dar um detalhamento aí, um histórico de como que surgiu essa iniciativa. É bem legal, é bem bacana essa história, tá, pessoal? Obrigado e até lá. Tchau.